Querido ouvinte, estamos de volta, sim. Cine Poeira, eu, Luiz Campos, ou Lui Campos, dependendo de onde você me conheceu, provavelmente, enfim, eu. Estamos aqui com meus amigos Ronald Perrone. Fala, rapaziada, estamos de volta aí. E Oswaldo Neto, o deverô do povo. E aí, pessoal, vamos que vamos. Hoje é dia de clássico. Hoje é dia de clássico indeed, como dizem os americanos, porque iremos falar de nada mais nada menos do que o clássico de 1992, Soldado Universal, Universal Soldier, filme dirigido por Roland Emmerich e protagonizado por Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren. Eu acho que todos nós aqui temos uma relação longeva com esse, de alguma forma. Eu me lembro de quando o trailer dele na televisão, a propaganda na TV desse filme, e da minha vontade imensa de ir ao cinema, eu não podia. Bom, pelo menos ninguém ia me levar. Em 92 eu tinha, o quê? Uns 6 anos de idade. Embora eu tenha memória de já ver o Van Damme nesse período. E eu sempre, eu admito, é um filme que, quando eu finalmente vi na TV, eu gostei um pouco menos do que eu esperava, porque ele tem menos luta do que eu estava acostumado com os filmes do Van Damme. Ele é muito mais uma aventura de ficção científica, e o Van Damme, bom, é um filme do Van Damme, é um veículo dele, mas a impressão que dá é que ele não foi projetado meramente como isso, né? Ronald, você tem alguma informação sobre Soldado Universal, sobre a história do filme, Ronald? Não, então, o que eu sei é que os primeiros tratamentos do roteiro era para ser um filme mais... Não era um filme de ação, a princípio, né? Era um filme mais sério, mais sombrio, sobre essa coisa de utilização de corpos, né, como armas biológicas. Mas, enfim, tem essa carga, né, mais sombria aí. Eu digamos assim, um daqueles caucionários, tem pontos caucionários, né, do lado sombrio da ciência, né? Exato. Do que pode acontecer. É uma coisa que também não é citada assim explicitamente no filme, né? O que acontece quando o homem brinca de Deus. Isso mesmo. E aí, ao longo dos anos, né, em que esse projeto foi tentando ganhar vida, foi passando por vários diretores, vários roteiristas, foi sempre reescrevendo, e até que chegou no ponto que colocaram Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren como astros do filme. E acabou que o roteiro foi sendo moldado para isso, né? Foi saindo um pouco a carga mais sombria do filme para se transformar num veículo de ação desses dois caras. Ainda tem um lado, né, de militarismo, né, que mexe com essa coisa de brincar de ser Deus, mas é um filme de ação explosivo, né, estrelado por Van Damme e Dolph Lundgren. E a minha relação com o filme, eu também não vi no cinema, porque eu devia ter uns 10 anos, 10, 11 anos, mas assim que chegou na locadora, eu fui correndo ver, porque eu também já tinha, né, já assistia muitos filmes do Van Damme, assistia até filmes com o Dolph, obviamente, né, porque o Dolph era o vilão de Rocky 4, já tinha feito alguns outros filmes que provavelmente eu não tinha visto na época, né? Eu era muito pequeno, mas eu posso até dizer, talvez, que o Dolph Lundgren ganhou um certo destaque para mim foi justamente Soldado Universal, como o vilão que ele faz aqui, porque anteriormente os outros filmes que ele fez provavelmente eu não vi na época, fui vendo ao longo dos anos, a partir do momento que eu comecei realmente a gostar dele aqui. E foi isso, ao longo de toda a minha cinefilia, tanto o Dolph como o Van Damme viraram figuras essenciais aí para o meu paladar cinéfilo de apreciador de filmes de ação. A minha vivência com o filme é muito similar do Ronald, com a diferença de que Soldado Universal, que eu me lembre, né, foi o primeiro filme que eu vi do Dolph. Eu assisti a esse filme, inclusive, antes do Rocky 4. Então, quando eu assisti o Rocky 4, foi até um pouco surpreendente, apesar desse filme já ter dado uma prévia, né, do Ivan Drago, que ele, durante grande parte da duração do filme, é aquele sujeito mais caladão, aquele cara que intimida mais com o olhar e com a violência do que por outras coisas. É depois de um tempo no Soldado Universal que o personagem dele vira o Andrew Scott novamente. Então a atuação dele tem uma mudança na atuação dele no Soldado Universal. Volta a ser o Andrew Scott, que o soldado psicopata que a gente vê no começo do filme, né, na Guerra do Vietnã. E o Rocky 4 mostrou aquele personagem
extremamente sisudo, o russo malvadão, Ivan Drago, que é esse personagem que marcou ele para sempre. Foi muito bacana, assim, foi uma experiência para mim, assim, que eu tava conhecendo esse sujeito na época. E depois do Rock 4, assisti Massacre no Bar Japonês, que foi coroa. É uma tríade, né, de grandes filmes aí do Dolph Lundgren. E Van Damme eu já conhecia, né? Van Damme eu já tinha um contato, obviamente, já conhecido o Grande Dragão Branco, e especialmente um dos meus filmes favoritos, que é Cyborg, do Pion. Cara, o Dolph Lundgren, ele é o que os americanos chamam de o GOAT, né, do filme. É o MVP, né? Most Valuable Player, né? O jogador mais valioso do filme. O cara dá uma de, sei lá, de Marlon Brando do cinema B ali. É uma performance que, se o mundo não fosse governado por pessoas metidas, quem sabe ele teria abocanhado papéis em filmes considerados de classe A. Porque esse é um filme que ele tem, francamente, fora o Van Damme, com todo respeito, mas que tem um dos melhores castings desse tipo de cinema meio maluco. Que é um filme dos anos 90, mas ele ainda tem um certo espírito pulp dos anos 80, daquela premissa maluca, né? Dos soldados que mortos no Vietnã, que são ressuscitados por um projeto do governo, como teste para eventualmente substituir o exército em guerras. Isso é uma premissa muito boba. O filme, ele tem um tom muito esquisito. Ele se permite, inclusive, um certo senso de humor, a lá, sei lá, desenho animado, história em quadrinho das antigas. O cara do Hotel com a Mãe. Pois é, por exemplo. Que, aliás, é um character actor que eu conheço. Eu acho que ele fazia muita série da Xena. Tinha um personagem da Xena que era um puta covarde. Eu esqueci o nome desse ator. Era ele. Eu tava tentando me lembrar o tempo inteiro onde é que eu vi esse cara. Só que ele deixou a barba crescer, tava um pouco mais velho. E, aliás, depois a gente fala um pouco sobre os coadjuvantes, né? Dos coadjuvantes dessa gênese que eu digo dos Bs, né? Mas é um filme que tem, por exemplo, uma pequena participação de Jerry Orbach. Jerry Lei Ordem Orbach. Um dos maiores atores da TV americana, ator de teatro, fodaralhaço, tá ali, ele fazendo um cascalho nesse filme. Robert Treble, o nome desse ator. O do Hotel. Não. Eu tô falando do Jerry... Robert Trevor. Muito obrigado. E tem também o Ed Ross, que a gente, né, o falso russo de Inferno Vermelho. Então, era o que eu ia comentar. Também é uma produção da Carolco, né? Não por coincidência. É verdade, será que o Mário Kastner lá, esqueci o nome do produtor lá, como é que é o nome do presidente da Mário Kassar e André Vagina. Que piadinha filha da puta que o nível só melhor. Pra começar bem. Aliás, vagina o filme não tem, mas bunda tem pra cacete, né? Já que agora você tocou nesse assunto, Jean-Claude o filme tem o recorde de aparições de nudez vandâmica. Parece que o Van Damme incluía, né, uma cláusula no contrato dele, né? Do filme dele tem uma cena que ele mostra a bunda, né? É impressionante. Incluía, mas nesse aqui ele deve ter assinado pediu para 10 advogados assinar, porque o tanto de vezes que aparece, eu acho que é mais do que a carreira dele toda. Não, esse filme, o homem, olha, eu acho que esse talvez rivaliza, sabe com qual? Com aquele Vencer ou Morrer, que também tem a cena dele saindo do lago, tem ele saindo do chuveiro. E é engraçado porque isso é uma coisa, né? Os filmes do Van Damme, eles quase não tinham nudez feminina, mas a dele era garantida. Era mostradinho ele. Isso enfim, fica aí a dica pra rapaziada. Quem quiser ver uma bunda bonita de homem, Van Damme aí, à disposição. A granel. E uma coisa também que eu reparei é que depois eu fui ver o nome lá na lista dos créditos. O sujeito que faz o sargento, o assistente do personagem do Eddie Ross, é o Tong Po, é o Tong Po da Shopee do Kickboxer 4. Camel Crifa. Que maravilha, grande Camel Crifa, que também participou de outros filmes do Van Damme também. Eu me lembro dele como um cara de moicano no Garantia de Morte. Aliás, rapaziada, vocês querem que a gente comente Garantia de Morte? O filme mais woke de ação dos anos 90? Por mim já tá na lista aí. A gente tá falando dos atores aí, tem o Ralph Miller, que o Van Damme, naquela clássica, icônica sequência lá do Cyborg, tá no espacate, esperando alguém passar por baixo para dar a facada. O Ralph Miller já estava ali encarando o Van Damme desde aquela época. E agora tá aqui como sendo um dos soldados universais, um dos Unisoldiers. O Simon Rhee e o Tiny Lister também, né? E o Michael J. White. O Michael J. White tem uma participação piscou, perdeu também. Ele é um dos Unisols. O Simon Rhee, pra quem não tá ligado, é o vilão de um olho só sul-coreano lá do... Ou norte-coreano, eu não lembro mais, acho que era sul-coreano, né? Do Operação Kickboxer.
que tem o Eric Roberts, o clássico também do filme de locadora, de chute na cara. Que é outro filme, inclusive, que tem uma legião de fãs também, né? Talvez em algum momento a gente devesse... Que, aliás, é uma franquia de cinema muito louca também. Assim como... Enfim, peraí, gente. Acho que eu tô me atropelando demais. Esse programa já tá caótico já, que a gente tá divagando já. Mal começou. Luiz Campos, sinopse. Gente, como eu comentei rapidamente, o Jean-Claude Van Damme vive o Luc Devereaux, um homem que lutou no soldado no Vietnã, que um dia ele vai atrás de Andrew Scott, vivido por Dolph Lundgren, seu sargento, que está completamente maluco. Ele está preparando seu cordão de orelhas, que vai virar sua marquinha registrada ao longo do filme, e ele está numa vibe a bublé, a lá o personagem do Marlon Brando em Apocalipse Now. O homem está fora da casinha total, mata um dos pobres camponeses inocentes ali. Em suma, eles se matam em combate, mas seus corpos são enviados para serem preservados, para começarem os projetos em uma tentativa de ressuscitar ex-combatentes do Vietnã, chamada Soldado Universal, como uma forma de substituir os soldados, por assim dizer, vivos humanos nos confrontos estadunidenses. Uma ideia que a gente sabe que seria totalmente apoiada pelo Estado americano e algum bilionário, talvez o Elon Musk, tentando fazer isso. Eu até acho um perigo esse filme ser exibido assim tranquilamente, tá à disposição de milionário em streaming e tal, porque pode dar má ideia, né? O seu filho de 8 anos vai entender rapidinho. O bilionário eu não garanto. A gente já sabe que o mundo estava perto de se acabar e esse processo está mais rápido ainda agora com a inteligência artificial, né? Eu acho que também vai dar ruim. Aí vai ser o plot do Soldado Universal, o retorno, né? Mas enfim, que lá tem uma inteligência artificial. Sim, eu parei para rever o filme finalmente. Depois de rever o primeiro, né, para gravar aqui o programa, eu tomei coragem para finalmente rever o segundo, que eu não via desde a época do VHS, lá em final dos anos 90. Mas voltando aqui a esse filme, ele foi feito no orçamento de, segundo a Wikipedia, de cerca de 23 milhões de dólares. Foi um grande sucesso, fez mais de 120 milhões ou algo assim. E eu vou dizer, eu não cheguei a fazer as conversões do dólar em 92 para dólar em 2026. Mas embora 20 e poucos milhões valessem bem mais naquela época, o filme parecia mais caro, na minha opinião. Se você for observar outros blockbusters da época com gente ainda mais graúda do que o Van Damme, o filme parece mais caro. O Roland Emmerich, que acho que a gente cabe falar um pouquinho sobre ele, acho que esse foi o filme que alçou ele ao estrelato, né? Virou um queridinho dos grandes estúdios, para blockbusters conceituais de ficção científica, correto? Que é um cara que eu admito que eu não sou tão chegado. Roland, me fala um pouquinho, qual que é... Aliás, vocês dois, vocês devem conhecer bem mais do que eu. Pode dizer o que sobre o alemão aí? Então, você já falou que ele é um diretor alemão, né? Então ele começou a fazer filme na Alemanha. Mas já no início da carreira dele, já por volta meados ali dos anos 80, 85, já foi para os Estados Unidos, né? Em coproduções e depois produções já americanas. E foi fazendo seus filminhos ali, fez uns 2. Até que ele chegou num filme chamado Estação 44, O Refúgio dos Exterminadores, com Michel Paré, que é um filme que chamou atenção. Michel Paré? Quem é esse ator francês, o Michel Paré? Parece francês, né? Paré. Nossa! Paré, Michel Paré. Nossa, eu até pensei, esse cara trabalhou com o Rivette. Quem é esse cara? Deve ser parente do Alain Delon, né? Na mesma época ali, né? Michel Paré é de mas tinha uma beleza parecida, tá? Enfim, nossa, já tô meio... Vamos falar de Homem Sem Camisa, bunda do Van Damme, já começou a elogiar o... Homem bonito, que é o Michael Paré. Pô, mas o Michael Paré de fato era mó gatão. Eu acho que ser bonito que garantiu uma carreira a ele no... Aliás, gente, Michel Paré, desculpa, perdão, Ronald. Michel Paré é o grande astro de Ruas de Fogo. Quer dizer, grande astro fica aqui na minha generosidade, porque, embora eu adore o filme, a gente consegue entender desse filme por que ele não emplacou, eu diria. Esse filme, o Estação 44, era um filme de ficção científica, de ação, com muito efeito especial e tal, mas ele é um filme de baixo orçamento. Só que ele tinha essa mesma característica do Soldado Universal de parecer muito mais caro do que foi. E vendo isso, alguns produtores, né, já na época, já escolhendo o diretor do Soldado Universal, provavelmente o projeto já tinha transformado nessa pegada de filme de ação, né, já com Van Damme e Dolph Lundgren, falaram, esse cara aqui pode ser uma boa escolha, e aí foi, e deu tudo certo, né, eu acredito que deu tudo certo. Assim, eu também não sou lá um grande fã do Roland Emmerich, mas
Em determinado momento da carreira dele, pelo menos nesse início dos anos 90 ali, eu acho que ele tem uma carreira interessante até, com esses filmes de ação, fez o Stargate depois. Aí começa ali o Independence Day, né? Um grande blockbuster, um grande sucesso. Eu acho até um filme divertido. E depois vai pro Godzilla, né? Você vê que é um filme divertido, mas para mim ele está abaixo dos anteriores. Sim, bem abaixo. Mas ele ficou marcado com essa coisa de fazer filme de catástrofes, né? Ficção científica catastrófica, cachorro, filho da puta. Mas enfim. Calma, Ronald, calma! Mas enfim, faz parte desse tom caótico que tá o programa hoje, que tá na vibe. Vamos seguindo em frente. Mas então, assim, aí veio o Godzilla, né, cara? Que é aquela bela merda, né? Que é aquela bela merda, pois é. E aí veio o outro ponto alto, assim, no caso, para a carreira dele, né? Que foi o Patriota, né? Com o Mel Gibson. Sim, que eu lembro de gostar bem. Eu assisti no cinema esse filme. O Patriota foi tipo o filme de prestígio dele, se não me engano. Que falava sobre a independência americana e tudo mais. Tinha o Heath Ledger despontando como promessa também. Assim, eu gosto do Van Damme no Soldado Universal, né? Pra mim ele tá super bem no filme. Mas eu não tenho como não pensar que o filme não seja do Dolph Lundgren, né? É a força maior desse filme. Assim como no Patriota é o Jason Isaacs. Sim, aparentemente o Roland Emmerich sempre teve essa tensão maior com alguns coadjuvantes. E assim, em termos de estilo, de linhagem de diretor, eu vejo o Roland Emmerich na mesma linhagem assim, de um Michael Bay, né, eu vou citar uns nomes aqui, mas pensa, é uma espécie de linhagem, que eu acho que esteticamente ele pode tentar ter tido uma influência. Por exemplo, James Cameron, Paul Verhoeven, do período ali Robocop, Vingador do Futuro. Eu acredito que são filmes que o Roland Emmerich poderiam ter feito, não seriam obras-primas nas mãos do Roland, mas que ele conseguiria criar certos espetáculos blockbusters de sucesso comercial também. Mas eu acho que ele vem dessa linhagem, desse blockbuster americano muito ligado a um espetáculo sensorial explosivo, etc., né, de sucesso comercial, buscando sempre bilheteria. E daí ele acabou dando muito certo nesses filmes catástrofes, né? Ao longo dos anos 2000 ele continuou fazendo obras nesse sentido. São escolhas, né? E são caminhos que ele traçou que, na minha opinião, ficam abaixo do que ele prometia mais nesse início de carreira. Eu não acho que ele seja um autor, né? Um diretor muito autoral, como os que eu citei. Se você for parar para pensar na estética dele, ele vem dessa linhagem. O Roland Emmerich, ele me parece ser o princípio de uma certa transição de cinema blockbuster nos Estados Unidos, em que você começa a ter efeitos visuais melhores, assim. Você tem um CGI melhor, especialmente depois do Jurassic Park e projetos do tipo, né? Daquele Segredo do Abismo, do James Cameron e tudo mais. E, de alguma forma, eu culpo o Roland Emmerich por parte do que tem de pior num certo período dos anos 2000, em que, na minha opinião, é um período meio que de Dark Age dos Estados Unidos, de blockbusters, de filmes de espetáculo. Na época, pelo menos, eram roteiros originais, né? Que isso é uma coisa que já não tem mais. Eram roteiros originais, na sua maioria, com os conceitos um pouco amalucados, muita grana e, gradativamente, grandes astros envolvidos nesses filmes, certo? Vamos combinar que, ainda bem que passou, né? Sei lá, eu tenho um pouco essa impressão com o Roland Emmerich. Eu não consigo ter a nostalgia do Roland Emmerich que eu vejo que tá rolando, inclusive, em uma certa parte da cinefilia na internet. Não sei se vocês já repararam, mas as pessoas falam hoje em dia desses filmes com um afeto que não se falava. Até pelo menos ali meados dos anos 2000. Diria que até 2010, assim. Principalmente entre o público mais jovem, né? O público mais jovem atual, na casa dos 20 e poucos anos. Eu trabalho com pessoas nessa faixa etária e todos eles falam com carinho desses filmes porque foram os filmes da infância deles. Então eles viam, sei lá, o 2012 ou o Mundo... Aquele que congelou, o Mundo Depois de Amanhã, eu acho. O dia depois de amanhã. O Dia Depois de Amanhã. Esse eu lembro de ter gostado, curiosamente. Esse eu lembro de ter achado bacana na época. Esse eu acho um dos melhores dele. Então, e são filmes que marcaram a infância de muita gente, não da nossa, porque nós somos de outra geração. Mas então eu entendo olhar para esses filmes dele e ter um certo apreço. O Luiz falou de Dark Age, né? Desses anos 2000, né? Rapaz, em comparação com os 2020, eu sinto saudade daquela Dark Age. Eu boto, sabe, a crise de agora, pra mim, é a crise de 20 anos atrás, assim. Vai passar, a gente vai ficar feliz.
Eu acredito meio que nisso, assim. E de repente, em Na retrospecto, época- a gente encontra umas joias, e a gente tá ignorando ou não tá aguentando mais. Mas eu não sei se é melhor. Melhor? Não, mas você quer dizer que a gente vai olhar daqui 20 anos para os filmes da Marvel e vai sentir saudade? Eu tenho certeza que a gente vai ver Pois. em vida a nostalgia do Homem-Formiga 3. Tô te falando. Tu acha que daqui a 20 anos, aquele filme lá da Charlize Theron, O Jogo do Predador, vai ser um filme lembrado com carinho por alguém? Qual filme? Qual filme? Esse da Netflix agora, O Jogo do Predador, com a Charlize. Chegou Porra, a ver? já Eu nem não tô sabendo conheço dele esse agora. Já não tô sabendo dele agora. Eu já esqueci esse filme, Oswaldo. Eu não tô nem sabendo dele. Bom, Mas e o Soldado Universal, né? Vamos. Pois é. Não, mas assim, quer voltar aqui ao... Não, mas olha só. Tem uma coisa que eu queria comentar aqui. O Roland Emmerich, só pra gente terminar aqui, é que eu me lembrei que, por exemplo, quando saiu... Você tá falando Roland ou Ronald? Eu falei Roland. Ah, bom, porque Eu tá pensando que acho. tá falando meu xará. Eu acho que eu falei. Eu posso ter falado dos dois. Eu já estou ficando maluco. Eu já tô me enrolando Manda com brasa. isso. O Não é. Roland Emmerich, É. o Roland Emmerich. Não é Ronald Emmerich, não, viu? Roland Emmerich. Eu tô Roland Ronald Emmerich. Emmerich. Porra, primeiro vai ser bom, Luiz. O lance é o seguinte, eu me lembrei de uma coisa. Quando o Independence Day saiu, e tinha as imagens ali da nave alienígena chegando e sobrevoando por lugares famosos do mundo, eu lembro de um certo terror que esse filme me causou na época, de ver no Fantástico. E eu tinha um medo de alienígena do cacete, era a época de alienígena, abdução alienígena, essas coisas. Não sei se é porque também tava chegando aí, não sei qual que era o contexto político pra ter tanta questão de alienígena, invasão, mas tava rolando um pouco disso. E ele virou o cara da catástrofe, né? Depois desse filme, todo o filme dele envolve Estados Unidos ou outros lugares do mundo se escafedendo, né? Ele ficou uma década basicamente só fazendo filme que tudo se lascava. É Independence Day, é Godzilla, é Dia Depois de Amanhã, é 2012, E quando voltou ao assunto, ele foi até a pré-história. ou até a pré-história, exatamente. Que foi um período que já tá extinto, inclusive. Um período que a gente já sabe que já morreu. E minha pergunta é a seguinte, quando, por exemplo, o Ingmar Bergman, ele fez o seu clássico Sétimo Selo, ele estava de alguma forma respondendo a uma angústia de época, que era o mundo pós-bomba atômica, onde pela primeira vez o ser humano ele pôde ver de fato a possibilidade de sua própria extinção. Então a minha pergunta, claro, seria Roland Emmerich o Ingmar Bergman dos anos 90? Misericórdia. Eu tô sem palavras, Luiz. Eu tô sem palavras. Peraí que eu tô mijando. E eu sei que você não vai cortar isso. Eu não vou. Eu não vou mesmo. Você acertou, abestado. O Roland Emmerich é o Ingmar Bergman do cinema dos anos 90? Claro, com certeza. Ele realmente trata sobre as questões da alma, principalmente Soldado Universal, que era um filme que a gente tava falando, né? É verdade. Seria o Persona, talvez, do Roland Emmerich, né? Pensando bem. Perfeito, Persona. Falando do filme de novo, uma coisa que tinha me chamado a atenção numa revisão que eu fiz uns anos atrás e se reforçou agora, é o fato de que, bom, o elenco ele é acima da média dos filmes do Van Damme, acho que até então, se duvidar. Foi provavelmente o maior orçamento dele até aquele momento da carreira, né? A partir dali ele viraria, né, um astro de alto escalão e viria ainda o Time Cop, por exemplo, certo? Esse filme Certo. tem uma mocinha. Uma mocinha é um termo muito antiquado e revela a minha idade. Tem uma coadjuvante feminina, que é uma repórter vivida pela Ellie Walker, que é talvez a melhor personagem feminina de um filme de brucutu em 20 anos. Pensando assim, no que foi os anos 80, eu fiquei chocado com a qualidade. Eu não sei o quanto que foi texto, quanto que não foi, francamente, performance daquela mulher ali. Eu lembro que quando eu era moleque e assistia esses filmes, sempre que uma personagem feminina entrava na trama, e vamos lá, vou dar uma de Lima Duarte aqui, não é agora, tá, gente? É lá atrás, quando eu era moleque. Eu era criança. Eu achava um pé no saco as personagens femininas que entravam na trama, igual entra essa personagem aí. Mas essa nunca me incomodou, inclusive naquela época. Eu acho uma personagem muito boa, uma repórter, né, que quer fazer ali a sua matéria sobre os Unisols e acaba dar uma de abelhuda, né, quer invadir lá a base militar onde estão os soldados universais e acaba sendo sequestrada, né, e o cameraman dela morto com um tiro na cabeça pelo Dolph Lundgren. E aí o Van Damme pega ela e foge. É o momento que eles saem em fuga. E a personagem dela me fascina. A forma como ela lida com as coisas, como ela lida com o personagem dele, como ela lida com o perigo. É um jeito engraçado, ela é expressiva. Torna o filme mais divertido até a personagem dela. Enfim,
nunca me incomodou e gosto muito da atriz, da personagem, como que ela é utilizada ali pelo roteiro, pelo diretor. Eu nunca vi um romance de fato ali, a não ser mais pro final, que rola um climinha entre os dois, uma coisa até meio improvável, mas tem que acontecer, então acontece da melhor maneira possível, já que é inevitável. Eu gosto dela. Eu lembrei daquela fala engraçadinha que tem na cena do posto, né? Que procura o objeto lá do rastreador, né? Aí foi, procura algo diferente aí, algo duro, e o cara pelado. Novamente o Van Damme pelado, né? A sequência que se passa ali naquele motel... Que aliás, peraí, eu acho que nessa cena, inclusive, tem um momento, eu fiquei vendo de novo agora, eu acho que ela deu uma passada na piroca dele, na mão rapidinho, de levinho, assim, uma hora. Ela tava tocando e falando, é normal? É normal sim. Normal, né? Não, com certeza. Não, essa cena, esse diálogo é sobre isso. Ela tá atrás dele, ele nu, e ela procurando algo duro. Com certeza ela esbarrou em algo... Não, mas ele tá falando da cena do hotel, Ronald. Não no posto. Não. Tô falando da cena do posto. Do posto mesmo. Eu lembro que dá a impressão de fazer algum comentário assim. Não sei se foi impressão minha, gente. Se me corrigem também. Mas que ele faz um comentário tipo: isso é normal? Isso é assim mesmo? Uma coisa assim. Ela sim. Sim. Pô, moça, o que você tá fazendo aí? Ele ficou morto durante 20 anos antes de ser ressuscitado, mas eu acredito que ele já tinha usado aquela manjuba, não? Nossa! Ele não era tão novo assim. Com certeza. Aliás, a performance... O que vocês acham da performance do Van Damme? Porque o personagem dele é como se fosse um ciborgue, embora não seja. A atuação, tanto quanto minimalista do Van Damme, nesse momento de sua carreira, eu sinto que em alguns momentos vai a favor, em alguns vai contra. Aliás, esse filme mostra que o Van Damme, ele tinha timing cômico. Ele sabia, ele tinha noção de que ele era como pessoa, assim. Aquela cena de briga, por exemplo, o Diner, por exemplo, ela é engraçada, ele se movimenta de jeito engraçado. É o momento em que ele parece estar mais à vontade no filme, inclusive como performer. Porque onde além tá dando pancada, ele tá fazendo umas gracinhas, né? Eu tava pensando nisso dessa vez. Cara, o Van Damme não é bom ator, claro. Eu acho que em alguns momentos algumas escolhas dele ali são um pouco discutíveis na sua abordagem, mais uma vez, robótica, minimalista de atuar. Mas eu fiquei reparando nisso também. Pô, o Van Damme, ele era carismático, né, o desgraçado. Não sei o que tinha esse desgraçado. E a câmera é o Van Damme, né? Tem gente que parece que rola, né, uma química assim. É esquisito, vocês não acham? Sim. Eu acho que a carreira do Van Damme foi construída a partir disso, né? Desse carisma dele. Porque, principalmente nessa fase inicial da carreira dele, nos anos 90, ele não compôs personagens tão complexos e muito menos com cargas dramáticas muito fortes. Ele tentou isso mais pra frente. E eu acho que foi até bem sucedido nisso. Você pega um JCVD, que é aquele filme meio autobiográfico dele, meio ficcional, que ele faz monólogos ali, que ele ainda nunca imaginaria fazendo num período do Soldado Universal. O Lucas também, né, cara? Quem faz o Leão de Chácara, né? Exato, isso já é quase no final da década passada, já, no 2018, 2019. Eu vou dizer uma coisa. É um belo filme. Eu vou dizer uma coisa. Pouco depois dos 40, porque no Vingança, já da época, já direct o vídeo dele, no Vingança e no Até a Morte, ele já entrega performances muito superiores. Eu diria que no In Hell, aquele segundo filme que ele fez com o Ringo Lam, o Replicante ele não tá tão ruim, eu acho que ele consegue dar um mínimo de distinção entre os dois personagens, porque o Van Damme ficou, né, conhecido por muitos papéis duplos ao longo de sua carreira, e eu acho que ele foi aprendendo a distinguir Ele não era completo. Vendo de novo, a verdade é o seguinte, longe de ser, obviamente, um Tom Cruise, né, longe de ser, assim, né, um John Cusack, pra pegar atores, assim, né, contemporâneos seus, mas ele também não era a titica, que eu acho que a crítica lazarenta da época gostava de cagar em cima do cara, assim. E ele parecia ter um pouco de consciência da doideira dos filmes dele. Não sei se você não sente que tem algo de... Tá levando a sério o que ele tá fazendo, porque ele é maluco também, a gente sabe disso. Mas, por outro lado, esse filme talvez seja um dos que tem aberto essa coisa do Van Damme e um certo cinema dele meio maluco, né? Como o que ele faria com o Tsui Hark anos depois. Porque tem esse lado de... Parece que muito ciente do seu papel no mundo, por que ele tem uma carreira. Tem essa coisa de ele mostrar bunda, fazer espacate. Tem um detalhe dele já no início da carreira dele, nos primeiros filmes como protagonista, ele se diferenciar dos grandes astros dos anos 80, tipo um Chuck Norris, um astro mais tardio como o Steven Seagal, que eram os indestrutíveis, o cinema batia em todo mundo, né? Nunca apanhava e tal. Enquanto o Van Damme sempre foi mais frágil. Ele batia, obviamente, era o fodão. Mas pega o Cyborg, por exemplo, e a sequência da crucificação. Nenhum desses atores faria. Ele se permitia esse lugar da vulnerabilidade. Como eu comentei, né? Era um cara que era um galã, né?
Era um sujeito que era, falei antes de falar aqui de novo, um cara bonito do cacete, velho. E levava não só os caras pro cinema, mas as moças também. E mostrava a bunda pra Minha ela. tia adorava. Minha tia adorava o filme do Van Damme. Só digo isso pra vocês. Eu aposto que as tias de muita gente que me escuta aqui também, né? A mãe, a irmã, tem alguém. A esposa, a namorada. Porra. Isso não foi você mesmo que tá me ouvindo, porque eu não te julgo, porque o homem era um gostoso. Puta que pariu. Homem lindo. E assim, esse filme, você falou da fragilidade dele, e se vocês observarem também, é um filme basicamente dele fugindo, é um filme de fuga. Chase movie, na maior parte do tempo. É um filme de estrada de fuga, né? Tem uns problemas nesse filme que, obviamente, temos que apontá-los. As crateras do roteiro com relação o blá 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 científico, que é onde entra o personagem do Jerry Orbach, né? Você vê que é uma furada total, né? Você vê que o personagem do Van Damme, por exemplo, tá todo recuperado da cabeça. Ele não tá naquela história, naquela neura de que ele tava só naquela época, né? Ele tem todas as lembranças de volta, inclusive a casa dele, né? Onde ele morava com os pais na época. E nisso, nessa jornada dele, eu acho que tem algumas mudanças de comportamentos do personagem que às vezes acontecem rápido demais, às vezes volta, às vezes mudam o humor dele. Às vezes ele parece um alienígena que caiu na Terra e não sabe nada. Na cena seguinte ele tá meio engraçadinho, fazendo umas piadas, meio... Sabe? Isso é uma coisa de roteiro, até talvez de direção mesmo, que podem incomodar. São falhas, digamos assim. Mas, no entanto, todavia, o Van Damme tá tão bom fazendo tudo isso que eu consigo relevar. Esse me lembrou, você falou dos furos de roteiro, essa coisa dele conseguir dirigir carro e não saber almoçar. A cena do Dali era minha cena favorita do filme. Exato. Ele não saber almoçar é um troço muito, sei lá, Dragon Ball, sei lá, é uma coisa muito boba, aquilo. Mas é divertido. A própria sequência da pancadaria no bar, que é uma delícia ver ele se divertindo ali, né, dando aqueles golpes. Mas você vê que é burocrático ali do roteiro ali. E precisamos colocar como obrigação uma sequência de luta pro Van Damme bater em todo mundo no bar. Cara, mas eu vou dizer, essa na minha opinião, eu tava vendo agora, ela é uma cena de humor e uma cena de luta ao mesmo tempo. Bom, o Van Damme não é o Jack Chan, e cinema de Hollywood naquela época era avesso a ideia de você passar dias ensaiando uma briga. Então, as coisas eram muito mais simples, era muito mais resolvido na edição, etc. A edição dessa luta, a maneira como os caras vão bater nele, e o timing dos dublês, pra ele sempre ser muito mais rápido na hora de bater, de chutar, de socar. Eu fiquei vendo esse detalhe, no trabalho de cooperação, de edição, dublês e o Van Damme ali. E eu fiquei, bicho, os caras, assim, você precisa de bons profissionais de todas as paradas diferentes pra poder fazer aquela cena funcionar. Eu acho que aquela cena merecia ser vista por gente que gosta de analisar cenas de filme, cenas de luta, etc. Porque além dela contar uma historinha muito legal, muito divertida, ela é muito bem feita. É a primeira vez que o Van Damme luta engraçado, talvez fora o kickboxer, claro. Sim, mas pra trama principal, pro roteiro, ela não acrescenta em nada. Você vê que é uma coisa que eles meio que é obrigatório colocar ali. É de vibe, ela tá ali pra vibe do filme. E assim, nada contra. E é uma coisa bacana também. Prefiro que ela esteja ali. Com certeza. Na verdade, quem garante a ação mesmo são os caras perseguindo ele. E, acima de tudo, o Dolph Lundgren, né? Dolph Lundgren que faz o roteiro girar. E eu vi que o coordenador de dublê desse filme e o diretor de segunda unidade é o Vic Armstrong, né? Vic Armstrong, que no ano seguinte ia dirigir Dolph Lundgren, Fuga Mortal, Joshua Tree, filme de 93. Que é um belo que eu acho. Eu acho o filme subestimado na carreira do Lundgren. Na lista do pessoal que tá entre os dublês do filme, tá lá o Rick Roman, né? Que hoje em dia é diretor de cinema. Tá lá, na turma dos dublês. Bom diretor. É mesmo? Rick, aquele cara que teve o filme do Statham, o último? É o diretor favorito do Jason Statham ultimamente. E do Gerard Butler, né? Fizeram vários filmes juntos. Gerard Butler também. Esse filme, como eu disse, ele tem muita gente boa. Esse filme, o dinheiro do filme ele aparece, especialmente nas cenas de ação. Voltando aqui ao trabalho do Vic Armstrong, que foi dublê foi dublê do Harrison Ford em Indiana Jones. Ele foi diretor de segunda unidade de uma cacetada de filmes de blockbusters de ação. Né? E tio do Jesse Johnson. Ele é tio do Jesse Johnson, do Jesse V. Johnson, grande brother do Mano Adkins. Caraca, que maneiro, que nepotismo do bem, né, cara?
Graças a Deus. Pelo menos botou um parente que sabe trabalhar, pelo menos. Assim que é bom. Fosse assim sempre, a gente nem reclamava tanto, né? A gente gastou um tempinho falando da atuação do Van Damme, mas o que é o Dolph Lundgren nesse filme, né? É o momento Marlon Brando da carreira dele, na minha opinião. É o momento Brando, assim, aquele Não, monólogo dele no supermercado, por exemplo. Aliás, o filme, no momento em que ele despiroca, de que a memória dele volta e o projeto o Soldado Universal vai para as cucuias, é quando o filme realmente engrena. É quando o Edel Ross toma um tirombaço no olho. Isso. Aliás, esse filme, o Roland Emmerich, ele gosta de gente tomando tiro na cara, né? Tem trocentas cenas de tiro no olho, na cabeça. Impressionante. Que desperdício. Pena que ele nunca pegou um filme do Schwarzenegger pra dirigir, cara, vendo esse filme. Imagina. Comando pra Matar 2. Teria sido lindo. E também eu acho que o Edel Ross tá super bem no filme, né? Dessa vez falando como um americano. Um cara bom. Até dele. O Jerry Orbach, cara, como eu comentei antes, Jerry Orbach tá nesse filme. Uma breve participação, breve, mas significativa participação. Um ator sensacional, um ator de teatro. Enfim. E o Rance Howard, né, como o pai do Van Damme. Esse eu não tô ligado. O pai do Ron Howard. O pai do Ron Howard? É aquele senhor. Você não reconheceu aquele cara, não? Não. Nossa, ele fez muita coisa. A única pessoa da família Howard que eu acompanho é a Bryce Dallas Howard mesmo. E uma outra coisa que eu gosto muito do Soldado Universal, né, que você vê, o filme começa, né, e mata os dois astros do filme, logo com 5 minutos de filme, e a apresentação dele nos créditos é fechando o saco de cadáver. Porra, né? do caralho. Olha, eu acho a abertura desse filme, eu acho assim, sensacional. Uma das melhores dos anos 90 pra mim. Toda aquela sequência do Vietnã. Um belo uso de estúdio, eu achei. Exato, foi filmado no Arizona. Mas toda a sequência das explosões ali, daquele caos ali da guerra, deles se encontrando, a troca de diálogos deles, o Dolph já assustadaço com aquele colar de orelhas. Eu lembro que quando eu vi esse colar de orelhas quando eu era moleque, eu falei, puta merda, é aqueles momentos que eu penso assim, mesmo com meus 10, 11 anos, eu falo assim, eu tô diante de um puta filme agora. Agora eu vou passar 1h40 aqui, sei lá quanto tempo tem esse filme, não chega, acho que não chega nem 1h30 direito. Tô diante de um baita filmaço agora. E foi. E essa sacada deles fechando o zíper do saco preto dos corpos deles e vindo nome nos créditos, sacada de edição, de seja lá quem for que tava metido aí na hora de botar isso aí. Uma puta introdução. Eu acho essa introdução do caralho. Enfim, o filme tem várias sequências de ação no decorrer que chegam próximos disso, né? Mas o ápice pra mim é aquela perseguição lá com o ônibus da prisão, né? Aquela cena ali é um grande momento do filme também. Aquela cena dá uma saudade de quando Hollywood tinha que botar uns dublê pra se arriscar a vida mesmo, assim. Você praticamente não tinha CGI direito, né? Não, ali é zero, pô. Ali é zero CGI, pô. Acho que não tem zero de CGI ali, né, ainda, né? O Roland Emmerich encarnou ali um James Cameron nessa cena, cara. Que é ali que eu vi ali, ó, esse cara pode dirigir, sei lá, um Exterminador do Futuro 3. Não vai sair no mesmo nível de um James Cameron, obviamente, mas o cara manda bem. Não por coincidência, é filme da Caroco, né? Tanto os do James Cameron na época, como os do Verhoeven também. O Mário Kassar e o André Vagina. O André Vagina. Eles tinham um bom olho para diretores, eu acho. Que bastaria cabe a gente mencionar aqui o diretor de fotografia desse filme é o Karl Walter Lindenlaub, não sei assim se pronuncia, ele é alemão, e ele tinha trabalhado com o Roland Emmerich naquele Moon 44, como é que é o mesmo nome, Ronald? O filme anterior dele. Estação 44. Estação 44, O Refúgio dos Exterminadores. Pois é, esse título é muito brabo, cara. Putz grila. Esse título promete um filmaço. Ele trabalhou ali, foi a primeira vez que eles trabalharam juntos, e eles viram trabalhar nesse filme e também no Independence Day. E no Stargate. Eu lembrei de um outro colaborador, né? Tem o Dean Devlin, que foi ator no Moon 44, na Estação 44, e que se tornou produtor dos filmes dele, roteirista, estava com ele já no Soldado Universal, Independence Day, Stargate, etc. Ficaram bons anos aí como trabalhando produtor e diretor junto. Aparentemente o Roland Emmerich não parece ser um arrombado, assim. Então eu não duvidaria que, tipo, a gente consiga encontrar pessoas que trabalharam com ele por muitos anos. Pelo menos com base em entrevistas de bastidores e tal. Não é um cara que você ouve falar. Você ouve falar do péssimo trabalho de pesquisa, você vê falar das liberdades de roteiro e de uma série de coisas, mas... Eu vou te contar uma coisa, eu queria ser fã do Roland Emmerich, porque talento pra essas coisas assim grandiosas, pra espetáculo, claramente o homem tem, né? Sempre teve. O problema é o que acontece entre essas
cenas espetaculares nos filmes dele, eu acho. Exatamente. Eu acho que se ele tivesse seguido uma carreira mais coerente com esse início dos anos 90, né, Soldado Universal, Stargate, vai lá fazer um blockbuster do nível de um Independence Day, ok. O problema é que foi muito para esse caminho e esse caminho não me agrada tanto, não vejo tanta graça. Tanto que tem vários filmes dele que eu nunca vi. Eu tenho vários gaps com ele. Eu mesmo não vi nem o Moonfall, nem o Independence Day 2 também, eu não passei longe. Eu vi esse, achei uma merda. E o Midway é um filme só medíocre. É um filme de guerra, mas não empolga em momento nenhum. Eu confesso que eu só acompanhei mesmo a carreira dele quando eu era adolescente e fui até o Patriota. Depois do Patriota eu quase não vi nada, eu vi cenas desses filmes apocalípticos dele, desses catástrofes. Aí eu vi o da Casa Branca e vi o Independence Day 2, que eu achei uma merda e não vi mais nada. Mas eu tenho muito carinho ainda por esse início aí. O Soldado Universal é um filme especial para mim. Sempre quando eu lembro do nome Roland Emmerich, me vem logo o Soldado Universal na cabeça. Aqui ele estava inspirado e se ele tivesse tido, sei lá, seguido uma sequência de filmes assim, talvez com astros de ação, voltado mais para ação física, talvez ele tivesse tido uma carreira mais interessante, pelo menos para os nossos gostos. Né? Que é o que interessa, afinal de contas. Né? Se você está aqui no filme por ele, é o que vale. O que interessa é o nosso gosto. É o meu, o seu, o Luiz e do Oswaldo e foda-se o resto. Era melhor que ninguém tivesse dado uma chance. Era melhor que ninguém tivesse dado uma chance para ele depois do Godzilla, né? Mas como o Godzilla fez sucesso, né? Diferentemente, né? Mas se ele tivesse feito Godzilla, mas se tivesse sido um fracasso, ele provavelmente teria entrado no direto para vídeo, feito um filme para PM, feito um filme, alguma coisa. Feito alguma coisa para no e-mail. Dirigido Gary Daniels. Porra, caraca, eu adoraria ver. Cybertracker 3, Roland Emmerich, dirige Don The Dragon Wilson. Dirigido Van Damme novamente, com Tsui Hark e Rigolan, quando tivesse ocupado. É por aí. Tido uma carreira linda. Eu tenho vontade de rever algumas coisas dele. Eu tenho vontade de ver em 2012. E eu tenho curiosidade com um filme naquele 10.000 BC, aquele filme do passado lá, antes de Cristo, 10.000 antes de Cristo lá. 10.000 antes de Cristo, é. E tem. Agora, o Moonfall, eu me lembro de gente defender. Eu lembro que o Moonfall tinha seus defensores. Tem algumas coisas fora da curva dele, que é o caso do Stonewall, né? Que é um filme sobre aquele momento histórico, né? E também um filme chamado Anônimo, de 2011, que eu não estou lembrando aqui direito, mas parece que tem alguma coisa aí a ver com... O Shakespeare, né? O Shakespeare, exatamente. Seria sobre a verdadeira identidade do Shakespeare, sobre o Shakespeare ser uma farsa. É meio que baseado nessa parada. Um filme sobre Stonewall. Um filme que também não interessa também. Pois é. Nossa. É muito engraçado. Ninguém quer saber. Quer dizer, o Roland Emmerich discutindo sobre Shakespeare, né? É engraçado, né? Onde às vezes o coração dessa rapaziada vai, né? Eu acho isso muito peculiar. Mas enfim, tá aí, né, cara? Eu sinto que ele ganhou a Batalha do Tempo, além de ter ganhado a Batalha do Dinheiro, mesmo criticados, os filmes dele deram dinheiro por muitos anos. Eu vi o Dia Depois da Manhã no cinema. Foi o último filme dele também que eu vi no cinema, talvez o primeiro e último. Mas é isso, né, gente? Aliás, pessoal, vocês gostam do Roland Emmerich? A gente tá aqui falando um monte de besteira, vocês estão querendo tacar pedra na gente? Você tem uma relação afetiva? Pô, comenta a gente no nosso Instagram aí, ou no YouTube, no comentário do YouTube aí, só pra gente ficar ligado. Acho que dá pra comentar também no Spotify, se quiserem dar, só pra gente ter uma ideia, porque é um outro tipo de cinema, de espetáculo que a gente não fala muito aqui. Se tiver interesse, quem sabe, né? O Oswaldo vai adorar, especialmente se for um filme recente. Ele gosta muito de estar antenado. O Luiz até hoje na eterna busca de fazer o Oswaldo assistir Velozes e Furiosos 7. Isso vai acontecer ainda. Aliás, tá aí. Roland Emmerich como diretor de Velozes e Furiosos teria sido uma coisa incrível. Muito melhor do que o Rob Cohen. Mas muito melhor que o Rob Cohen, cara. Mas muito melhor. Possivelmente melhor do que o Gary F. Gray, que eu acho que fez um trabalho digno. Eu gosto. Eu também gosto do 8, eu acho que fez um trabalho digno, mas talvez, nunca saberemos. Mas só pra gente encerrar aqui um pouco o filme e um pouco a nossa conversa, vocês estão ligados que o final que a gente viu não era o primeiro final planejado. Existia um final alternativo que saiu, acho que até como extra de DVD, anos depois. Não sei se vocês viram. Tá no YouTube, gente, inclusive, quem quiser conferir, caso você não tenha esse DVD em mãos. Você descobre que aquela família que ele encontra seriam os pais do Devereaux, não são os pais dele de verdade, que o personagem do Jerry Orbach, ele manteve contato lá com o governo, ele ainda estava atrás dele, eles enchem o Van Damme de chumbo, logo depois dele ganhar a briga dele com o Dolph Lundgren, não é isso? Não é isso, Ronald?
Porque assim, na verdade, eu não conhecia esse final. Antes da gente começar a gravar, o Luiz me indicou o final e eu acabei de assistir. Mas é um final assim, o Van Damme ganha a luta e chega esse povo lá, chega o personagem do Jerry Orbach lá, com um monte de cara com sobretudo e escopeta na mão e desce em chumbo no personagem do Van Damme. E a repórter vai, faz a sua última matéria, chega a polícia, prende todo mundo. E o Van Damme sobrevive, mesmo chumbado. E aparentemente ele envelhece, né? Passa-se um tempo curto. Passam-se dias. E termina o filme com os dois abraçados num sol crepuscular. Belíssimo. Mas o Van Damme decide. É porque é o seguinte: é porque eles precisavam daquela bombinha, daquele líquidozinho para ficar vivos. E o personagem do Devereaux, ele decide morrer. E ele decide, em vez dele continuar mantendo-se vivo com aquelas doses, ele decidiu seguir o rumo natural que era para ter acontecido. Na verdade, ele está morto. O filme não é um filme tão filosófico quanto, talvez, poderia ser nas mãos de uma figura mais cabeçuda, o que eu não sei se melhoraria o filme também. Mas isso é uma coisa que eu acho que é interessante que o filme acabou tirando, né? Então, francamente, eu acho que deixar como escapismo maravilhoso que ele é, talvez seja até mais condizente com o tom do filme do que um troço tão baixo astral. Mas e deu abertura para fazerem continuações, né? O segundo filme na época que eu assisti, eu achei uma merda, mas eu revendo hoje, eu achei até divertido. E 15 anos depois, não, um pouco menos, uma década depois quase, o John Hughes, né, o grande diretor de ação direct-to-video aí, resolveu fazer as suas versões, suas continuações, e fez 2 belíssimos trabalhos, são, para mim, na minha opinião, melhores até do que o filme original, o Soldado Universal Regeneration e o Day of Reckoning, que é com o Scott Adkins. Regeneração e Juízo Final. Juízo Final. Belas fitas de ação aí dos anos 2000. Peraí, tô lendo aqui, Oswaldo, Desculpa, o Oswaldo botou aqui. Soldado Universal, Juzio Final. Juzio Final. Os caras capricharam o Blu-ray do filme mesmo, hein? Juzio Final, rapaziada. Desculpa, eu errei. É juízo mesmo. Agora aqui na lombada eles cagaram. Enfim, em suma, tudo que eu disse, um monte de coisas sem coerência aqui, deu abertura para fazer essas continuações que são até melhores que o original. Mas você tá esquecido das 2 continuações feitas para TV. Na verdade, era um piloto, né? Eles tinham pretensão de fazer uma série, né? Um seriado do Soldado Universal. Acabou rolando só uns pilotos. Tem o Gary Busey, Jeff Wincott. Enfim, são porcarias de televisão. Matt Battaglia. E participação do saudoso Burt Reynolds, né? Burt Reynolds, já exato. Precisando de vender o almoço para comprar janta, aparentemente, naquele período dos anos 90. Antes de ser ressuscitado pelo Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson salvou ele e ele ainda foi mal agradecido, né? Foi. No melhor estilo do Burt Reynolds. São 2 porcarias, mas para quem curte esse tipo de tralha dos anos 90, dá para se divertir um pouquinho. Pois é, mas se vocês ignorar esses 2, os 4 filmes que tem o Van Damme, que ele é protagonista de 3, né? Na verdade, o 4 é do nosso querido Scott Adkins, para muitos é o melhor filme, né? Aliás, fica a recomendação porque acabou se tornando... Se você quiser saber, pessoal, a história seria o primeiro, né? Esse de 92, o Regeneração e depois o Juízo Final. Eles meio que ignoram o Soldado Universal Retorno. Eu acho que vocês não deveriam ignorar, porque esse filme é muito divertido. E você tem uma cena de luta ao fim lá do Van Damme contra o Jay White, que é o bicho. Olha, eu confesso que nessa revisão eu coloco pau a pau a luta dele contra o Michael Jai White do que em comparação com contra o Dolph Lundgren no primeiro filme. Embora os contextos sejam diferentes e num contexto mais dramático, o primeiro filme ganhe. Mas em termos de coreografia de luta, Van Damme versus Michael Jai White é excelente. Então, rapaziada, ano passado a gente já tinha feito o top 5 do Van Damme, já fizemos top 5 do Dolph Lundgren. Eu não conseguiria de forma alguma fazer o top 5 do Roland Emmerich, mas acho que a gente pode aqui cada um dar uma diquinha do seu filme que gosta, talvez, o mais próximo. Eu acho que vocês têm mais intimidade do que eu para falar sobre isso. Por exemplo, Oswaldo, se você fosse recomendar um filme do Roland Emmerich, qual seria? Soldado Universal. Pô, mas você roubou a minha dica, pô. Roubou a minha também. Mas precisaria rever, mas eu lembro de ter um carinho pelo filme seguinte dele, né? Ele não foi tão bem nas pernas, né? Mas foi até um sucesso ok. O Stargate, né? Eu acho um filme interessante, é um filme que tem momentos que ele fica mais chatinho e tal, mas vale a pena. É um filme que tem um elenco bacana, tem o Kurt Russell,
tem o James Spader também. E ainda por cima gerou uma série de TV, né? Que tem pessoas, inclusive, que são fanáticas. Olha, porque o filme foi um hit, tá, cara? Eu tive um bonequinho do personagem do James Spader, sabia? Eu cheguei a ganhar, era caro pra cacete, ganhei de aniversário o bonequinho do Daniel Jackson. Eu adorava aquele boneco, tive ele por anos. Foi um estouro na locadora esse filme também. Outra coisa que eu tinha esquecido de comentar, porque além do filme do Emmerich faturarem muito no cinema, na locadora era um estouro. Eu não vi Stargate na locadora, esse eu vi passando no SBT, não fazia a menor ideia do que era, eu comecei a assistir também. Cinema em casa. E uma segunda dica rápida, que é um filme que foi uma produção dele, né, que saiu no final dos anos 90, um filme de 1999, chamado 13º Andar, que foi uma coisa bem curiosa nessa parte do final dos anos 90, que teve os filmes de dimensão e realidades paralelas, né? Filmes como o Matrix, né, de 98, o Cidade Sombria, que é um dos meus favoritos da época também, do Alex Proyas, Nirvana com Christopher Lambert, que é uma produção italiana, tem o Existence também do David Cronenberg. Então o 13º Andar é outro filme dessa leva. Então é um filme que é pouquíssimo lembrado hoje em dia, mas eu acho um ótimo exemplar aí de ficção científica que merecia aí um resgate. É um filme muito bacana. E tu, Ronald, você teria uma, tá? Qual que é a tua dica, então? Eu vou reforçar de novo aqui e ter o privilégio de falar o título desse filme mais uma vez, que é o Estação 44, O Refúgio dos Exterminadores. Reforçar essa dica para as pessoas irem atrás, porque é um filme menos óbvio dele, menos conhecido, que é o filme anterior ao Soldado Universal, que proporcionou que ele pudesse ir dirigir o Soldado Universal. É um filme que se passa no futuro, multinacionais controlam ali os recursos naturais, e uma dessas empresas envia o seu melhor investigador à Lua 44 para descobrir quem é o responsável pela sabotagem que está diminuindo a produtividade desses recursos e pondo a vida de várias pessoas em risco. E aí tem sequências de uma espécie de aeronaves, meio helicóptero futurista, assim, por entre as luas, por entre cenários como se fossem a Lua, mas cheio de buracos, assim, aqueles efeitos especiais de baixo orçamento, mas que parece que custou milhões de dólares. É um belo filme, um filme divertido, não é um grande filme, não é um espetáculo do nível de um Soldado Universal, ou até do Stargate, talvez, eu precisaria rever. Mas é um filme bem divertido, bem curioso, tem um elenco legal, tem o Brian Thompson, McDowell e o Michel Paré. Ele é tio do Michel Teló. É isso aí, gente. A minha recomendação é que vocês não sejam amigos do Oswaldo. Que vocês não chamem ele para fazer um podcast com você. Não, mas falando sério, eu vou te contar uma coisa. Eu, na verdade, eu não vou dar dica não, gente. Eu vou ouvir as sugestões dos meus amigos aqui. A minha sugestão é que vocês nos deem esse retorno. Roland Emmerich tem relevância? Esse homem importa? Vocês gostam dele? Vocês não gostam dele? Por favor, eu tenho muita vontade de saber disso. Porque quem sabe a gente volta a falar dele por aqui. Porque, independente dos meus sentimentos por ele, claramente o homem deixou a sua marca. E não deixe de assistir Soldado Universal 3 de 4, Regeneração e Juízo Final. Por favor, são 2 filmaços, assim, que eu venero. É isso aí, rapaziada. E o programa vai ficando por aqui. Foi muito bom estar com todos vocês, amigos Ronald e Oswaldo. Por favor, vocês têm algo a acrescentar? Não, acho que falando... Acho que foi tudo, né? Acho que esse programa vai ficar mais caótico do que a gente esperava, mas acho que vai ser gostoso. Eu tenho algo a acrescentar aqui, sim. Escutem o nosso episódio, o nosso primeiro episódio, conversando sobre McQuaid, um Lobo Solitário. Ficou excelente o episódio. Então, estamos aí. Com vocês ouvintes, acompanhem, né? Sigam lá no nosso Instagram, né? Sigam o Spotify. A nossa conta no YouTube também voltou a ser atualizada. Pois é, gente. Se quiser também, temos os nossos Instagrams pessoais. Eu tenho o meu, que é o @Luicampos. Eu vou trocar essa merda, eu acho. Lui é L-O-U-I. Eu sou comediante. Enfim, vocês vão saber por lá. O meu é Insta de Oswaldo. O meu é Ronald Perrone, mas eu tenho do blog também, que eu escrevo umas mini reviews lá, que é o blog.vicio.frenético. Um beijo, um abraço e um aperto de mão, pessoal. Aquele abraço por trás.